estamos aqui na Metro Quadrado para mais um Ser Mamãe. Eu sou a Thaisa Tosideri e vamos às entrevistas que vão rolar hoje aqui no programa. A primeira delas é com a doutora Michele Barros. Ela que é médica dermatologista, vai falar pra gente sobre o Q-Sculpting. A segunda delas é aquele bate-papo que rendeu nas redes sociais. Todo mundo com dúvidas, né? Que é o desfraude natural. E eu falei com a Elaine Veronese, ela que é psicóloga neurocompatível. E a última, mamães que inspiram, eu adoro, vocês adoram e dessa vez que é linda, ela bomba nas redes sociais e tem bastante coisa para contar da gente da maternidade. É a Nayara Radaeli. Para nós, a Nay Radaeli. Agora estamos aqui na Ares para a gente mostrar um aparelho revolucionário. E sabe quem que vai mostrar pra gente? A doutora Michele. Tudo bom, doutora Michele? Tudo bem, Thaisa. Um prazer. É ter aqui. Um prazer novamente. Conta pra gente o que é o Q-Sculpting. Bom, o Q-Sculpting, ele é uma tecnologia desenvolvida por Harvard, tá? Na verdade, é uma máquina de criolipólise. As pessoas sempre me perguntam, Michele, mas é a criolipólise? Sim, é a criolipólise, mas é a verdadeira criolipólise. É a única, inclusive, que entra nos Estados Unidos, a única que o FDA, que é um órgão super correto, aceitou. Por quê? Porque é a única empresa que conseguiu realmente publicar os resultados de eficácia na quebra da gordura. Então o Q-Sculpting tem resultados, tem mais de 100 artigos publicados no mundo inteiro, tá? Em que você tem aqui a verdadeira eficácia de quebra em torno de 25 a 27% da gordura localizada, daquele local que você vai estar fazendo o aparelho, né? E isso é definitivo, então ele faz uma morte celular da gordura. E como é que ele quebra essa gordura? Então ele faz ali um congelamento, isso vai a menos 11 graus e ele é uma das máquinas em que a gente não tem nenhum histórico de queimadura, isso é muito importante, porque é muito comum a gente ver por aí pessoas que foram queimadas com a criolipólise, tá? Que também não é uma máquina tão comum de encontrar, né? Não, não é o tamanho da máquina, né? É uma máquina super robusta, é uma máquina mais cara em relação às outras tecnologias, né? Obviamente isso acaba agregando no valor para o paciente também, mas é a que mais funciona e a que mais a gente vê resultados e a mais segura, tá? Até o momento hoje das tecnologias. E o que a gente pode tratar com ele? Que lugares do corpo? Isso, nós podemos tratar gordura localizada de praticamente todos os locais. É muito importante esse conceito. O que é gordura localizada? Obviamente que não é um método emagrecedor. É aquele método assim, fiz dieta, fiz atividade física e tem um resquício ali daquela gordura que só se você tiver assim muito seco, ou às vezes você não perde nem assim, tá? Então aquela gordura realmente localizada de abdômen, flanco é muito legal porque é uma gordura bem refratária, né? Essa gordurinha aqui, dessa parte da frente, aqui perto das mamas das mulheres, o próprio homem que tem a gordura ali também na região da mama, nas costas, aquela gordurinha do sutiã, flanco, culote, é muito legal para o culote, porque o culote é uma região muito difícil para o cirurgião plástico fazer uma lipoaspiração, às vezes ele pode ficar mais irregular. Aquela bananinha ali embaixo do bumbum. Incomoda muito as mulheres. Bastante. Aquele interno de coxa, quando fica ali fazendo atrito também, isso também incomoda bastante. Então esse tipo de gordura localizada é o que a gente indica para fazer o tratamento do Q-Sculpting. E tamanho, doutores? Eu tenho mais, eu tenho menos. Ele trata qualquer tipo de tamanho de gordura, até aquela bem pequenininha? Isso, exatamente. E o grande diferencial, inclusive, são os tamanhos das ponteiras também. Ele é o único também, Thaisa, que tem uma ponteirinha para papada. É muito importante falar isso. Muito. Então existem ponteirinhas pequenininhas, desde aqui, ó, posso mostrar aqui pra você? Por favor. Então ponteiras como essa daqui, que é uma ponteira mini, né, que vai servir então para essa região aqui de papada. A gente pode fazer assim, assim e faz uma definição então do contorno mandibular, né? Ponteiras menores, a mini, e ponteiras médias até essa ponteira aqui que a gente chama de plus, que pega grandes regiões de gordura. Então aqui você consegue fazer um desbastamento maior da gordura, tá? O Q-Sculpting, como ele é muito seguro e não existe essa chance de queimadura, é um tratamento que você pode sobrepor as ponteiras e é isso que vem ali realmente a força do resultado, quando você faz uma sobreposição das ponteiras. Então, pegando bem tudo. Isso, tem toda uma marcação específica para se fazer, por exemplo, no abdômen, e essa marcação lembra muito a marcação da lipoaspiração na cirurgia plástica. Então, até a parte assim da gordura, a localização, a direcionamento, a gente faz tudo isso com um pinçamento super adequado. Então, é um treinamento, nós passamos por uma semana de treinamento aqui em Cascavel, né? Então são regras assim que a gente deve seguir em relação a essa marcação para que o resultado também seja efetivo. Fiz o procedimento, doutora, ele demora muito o procedimento?
Demora, porque assim, geralmente um paciente vai fazer pelo menos 2 ponteiras numa região, por exemplo, de abdômen. Então, cada ponteira dessa vai levar em torno de 35 a 45 minutos. Não, mas né? Então, pelo menos 2 horas. Uma coisa que me perguntam sempre, dói? Dói. Os primeiros 9 minutos a gente sente sim uma dor, tá? Mas é uma dor suportável. E no local, depois tem que ser massageado, também existe uma dor, né? É uma sensibilidade. Essa região, ela fica dolorida ou até mesmo amortecida até um mês. E depois de um mês que você começa a ver os resultados. E esses resultados são progressivos até 3 ou até 6 meses. Então você vai perdendo aquela gordura. Mas assim, eu mesma que já fui paciente, obviamente, fiz e depois de um mês eu falo assim, gente, é da água pro vinho que muda, tá? Então muda bastante, você tem realmente essa perda em torno ali de 25 a 27% do local. Obviamente que nós não estamos querendo dizer que isso substitui uma lipoaspiração. Isso é para quem? É para aquele caso realmente que a pessoa não quer fazer uma lipo, ou porque ela tem muito pouca gordura, ou porque ela tem medo de uma lipoaspiração. Então a gente tem que identificar bem esses casos para saber se é ou não indicação de CrossCut. E eu acredito que um diferencial, doutora, é o pós, né? Sim. A pessoa fez, ela tem alguns dias que ela tem que ficar resguardada, como é que faz? Não, nenhum. Isso que eu achei muito interessante também. Então era meu sonho de consumo até para uso próprio, porque eu sempre fui medrosa para fazer uma lipoaspiração, tinha alguma gordura localizada ali para queimar. Você faz as sessões, você trabalha no outro dia, então assim, acaba que o custo, né, de uma lipoaspiração, às vezes até assim, enquanto o CrossCutting, eles acabam se equivalendo, mas o tempo que você fica de repouso, você volta a trabalhar no outro dia, no mesmo dia. Então não existe esse repouso e toda a segurança, obviamente, de você não correr o risco de uma cirurgia. Claro, da anestesia, todo o processo que a gente tem que passar, né, para uma cirurgia que a gente tem que a gente faz o corte, né? Isso. E doutora, como é que eu sei se eu sou uma paciente por CrossCutting? Então, é necessário uma avaliação, então nós temos aqui uma técnica, né, que ela tem bastante esse olhar ali bem apurado, da gente marcar bem aquela gordura, pinçar aquela gordura. E nós também, né, eu sou sócia da Luciane Berbel, que é endocrinologista, e nós avaliamos em conjunto, eu pela dermato e a Lu pela endócrino, e estou com excesso de peso, não é questão do CrossCutting, tá? Estou no peso correto, faço atividade física, estou na dieta já ali, estou naquele ano ali lutando e tenho aquela gordura que eu pinço naquele local específico. Indicação de CrossCutting. Então tem todo o processo, né? E quero marcar, a gente liga onde, fala com quem? Isso, a gente tem um próprio telefone que nós criamos uma empresa que se chama Beleza Plena, então a gente já falou aqui no programa, né? Isso, então o pessoal pode entrar no Instagram e clicar lá no telefone e no WhatsApp direto da Beleza Plena. Ali é o mecanismo mais correto da marcação. Então ali a gente vai estar conversando, né? A pessoa vai estar conversando com a Laís e a Laís conversando com essa pessoa vai avaliar ali essa situação e, se possível, passar com a Luciana endócrino ou diretamente comigo. Então tem essas 3 maneiras de você... Vai diretamente ao ponto. Ir diretamente ao ponto. E a doutora, então, já usou e pode dizer, paciente usar que já usou, já testou e curtiu. Então, super indicado. Super indicado, funciona de verdade, né? E assim, eu só investi realmente depois de muito estudo e depois de acompanhar alguns resultados de colegas minhas de Belo Horizonte, do Rio de Janeiro, né, de Fortaleza, e elas me garantiram, Michele, funciona de verdade. Então, eu tive coragem de adquirir a tecnologia. Cascavel tem, nós estamos demais, né? Com certeza. Trazendo tecnologias das grandes capitais aqui para nossa região, né? Nossa cidade merece, né? Merece, né? Obrigada, doutora Michele. Vocês já sabem, então, aonde encontrar, como usar. Essa gordurinha pega todo mundo, não tem jeito. Até a gente que tenta fazer dieta, ela tá ali escondidinha. E agora a gente tem uma maneira fácil de eliminá-la. Qualquer coisa, marque um horário, entre no Instagram da Beleza Plena, da doutora Michele, para saber mais informações, que lá elas estão explicando direto, tirando dúvidas, né? Isso. E aí a gente sabe mais se for necessário. Obrigada, exatamente, doutora. Obrigada a você. Imagina. A Elaine está aqui comigo para falar sobre desfraude e vocês fizeram perguntas nas redes sociais, eu também tive muitas dúvidas e é um tema bem difícil e que bom que a gente vai abordar. Tudo bom, Elaine? Tudo bem? Você? Muito obrigada pelo convite. Imagina, agradeço você de ter topado falar com a gente. Que bom, muito obrigada. Lá nas redes sociais foi a ascensão do desfraude, hein? Eu perguntei, desfraude, só dava você lá. Que bom. E assim, tem muitos assuntos que na maternidade são mais questionáveis, né? O desfraude é um deles. E que bom que a gente pode abordar, né? Temos espaço para abordar o desfraude natural. Vamos contar então, o que é o desfraude natural? O desfraude natural, antes da gente começar a falar, eu acho importante eu dizer para vocês que a gente aborda pela criação neurocompatível, que é o seguinte, respeitar o tempo da criança, o desenvolvimento da criança. Então é um movimento criado pela psicóloga Márcia Tozin em Curitiba, onde ela traz pais, educadores, psicólogos, profissionais da
da área de saúde, e ela então aborda, ela reforça essa importância da gente estar respeitando os marcos de desenvolvimento das crianças. Então, inclusive no desfraude. Principalmente no desfraude. Porque a gente pode dizer e garantir, não é a Elaine que está falando, né, são os estudos que falam, que o desfraude é o marco de desenvolvimento da criança da primeira infância mais importante, que pode ocasionar muitos problemas se não for feito da maneira correta. E o que é o desfraude natural? Então é deixar a criança livre para entender o tempo dela. Isso mesmo. Então, assim, o que acontece? Muitas vezes nós fomos cobrados para que as crianças desfraudassem no verão. Muito, até desfraudassem com 2 anos. Então, chega nos 2 anos, a gente entende que tem uma cobrança. Bom, tá usando fralda ainda desse tamanho. Então, a gente entende que a gente não precisa fazer nada, a criança desfralda sozinha. E um exemplo muito típico disso, Thaisa, que eu sempre falo para os pais, e eles ficam, nossa, mas eu nunca percebi, é isso mesmo. A criança quando nasce, o bebezinho quando nasce, nós temos que acordar à noite para fazer a troca do cocô. E automaticamente você percebe que ao passar do tempo, essa criança passa a não fazer mais cocô à noite. Então o que significa? Significa que é o primeiro desfraude do bebê. E é tão natural. E é natural. E a gente não fica ali preocupando, quando esse bebê vai desfraudar do cocô noturno? Não existe essa possibilidade de a gente estar intervindo. Então o recém-nascido, aos poucos, a maturação dele faz com que ele não faça mais o cocô à noite. Então é o primeiro desfraude. Então a gente segue naquele princípio do cocô noturno. Depois o desfraude vai para o xixi diurno, depois a gente vai para o cocô diurno e por último o xixi noturno. Então esses são os passos normais, né, os naturais que acontecem. E a pergunta que que mais fazem, existe uma idade para isso? Existe uma idade para isso, né? A gente diz que a maturação esfincteriana pode acontecer até os 6 anos de idade. Então, assim, a criança pode deixar essa criança livre até os 6 anos de idade. É a pergunta que eu vou fazer também, bem. né? E tem uma idade para se preocupar, então, a partir dos 6. Temos. Então, assim, as meninas, elas costumam desfraldar antes dos meninos. Até por conta do aparato esfincteriano das meninas, ele é um pouco mais tranquilo, né, do desfraude. Os meninos desfraldam um pouco mais tarde. Então, a gente pode esperar, assim, naturalmente, até os 6 anos de idade. O que muitas pessoas acham um absurdo. Como assim? Um menino ou uma criança com 5 anos usando fralda? Não necessariamente precisa usar a fralda, né? Mas a maturação para o desfraude natural, Thaisa, não é só da questão da criança, muitas vezes, aqueles mitos, né? Vamos pular com 2 pés? Pulou com 2 pés, está pronto. Subir os degraus sem a mão. E esses são sinais de prontidão, né? Que, na verdade, sinais de prontidão são só sinais. Sinais do quê? Que a criança está num processo. A gente costuma comparar o desfraude com uma orquestra, né? Por quê? Porque o desfraude ele precisa de alguns marcos, né? É a questão neurológica, é a questão cronológica, é a questão a maturação emocional. Então são várias questões que precisam estar maduras. Tá, mas então não existe sinais que a gente fique de alerta que a criança pode estar preparada para isso? Os sinais existem, eles existem, eles estão aí. Mas como eu falei da orquestra, por exemplo, para uma orquestra funcionar de uma forma harmônica, precisa do violino, do cello, do piano, enfim. E da criança é a mesma coisa. São várias questões que precisam estar maduras para acontecer. E ao passo que vai amadurecendo essas questões, esses processos, a criança vai se sentindo mais segura para se aproximar desse desfraude. Então, pular com os 2 pés é dos sinais. Subir a escada é dos sinais. Não querer mais as fraldas é dos sinais. Não significa que ao passo que a criança deu um sinal, você já tem que intervir treinando essa criança para ir no banheiro. Porque quando eu treino essa criança para ir no banheiro, eu faço com que ela amadureça um sistema que não está pronto para o amadurecimento. O que pode ocasionar lá na frente problemas futuros. E ocasiona. Então, assim, hoje as pesquisas trazem que de 30% a 50% das pessoas que são desfraldadas por intervenção do adulto, essas crianças, elas vão apresentar problemas futuros. Então, hoje no consultório é muito comum a gente perceber que realmente as pessoas, os adultos que chegam, mulheres com vaginismo, homens com dificuldade de ereção, crianças que urinam, né, que tenham coprese, enurese noturna com 12, 13 anos de idade. A gente pergunta para os pais como foi feito o desfraude. Ah, foi tranquilo, eu tirei a fralda. Opa! Se a frase começa com eu tirei a fralda do meu filho, alguma coisa já não está certa. Porque se você tirou a fralda do seu filho, você fez um treinamento. E o treinamento nada mais é do que a criança segurar o esfíncter. E na verdade, o desfraude natural, a gente tem que ensinar a criança a relaxar e não a segurar. E quando a criança segura, ela vai criando uma musculatura muito rígida. Que depois é muito difícil, até em terapia, da gente poder soltar. Então seria a criança optar por isso. Ela ter a vontade, ela ter a proatividade de ir ao banheiro. O segredo de desfraude é esse, é a intencionalidade. A criança tem a intenção, mas eu quero que ela desfraude. Não, a criança tem a intenção de desfraudar, ela quer esse desfraude? Sim, ela quer. Opa, então você vai encaminhar. Você vai dar todo o aparato para essa criança, então está desenvolvendo essa autonomia. Eu posso comprar um pinico? Pode comprar um pinico. Você só não pode dizer a cada 30 minutos, quer fazer? Quer.
quer, porque aí você está treinando, né? Você está fazendo o desfraude como sendo o centro da vida dessa criança, o que não é ideal. Elaine comentou muito assim, a criança faz o xixi super bem sem a fralda, mas o cocô não. Então isso significa que talvez ela não estava preparada, é isso? Não. Aí assim, o desfraude do xixi é o primeiro que acontece, né? Primeiro é o cocô noturno, como eu disse, depois é o xixi diurno. Aí o cocô diurno é um outro processo, porque o cocô para a criança ele tem um significado muito importante. Ele é quase uma obra-prima para a criança. Então, assim, tem todo um ritual. Criança que se esconde para fazer cocô, criança que pede a fralda para fazer o cocô, criança que tem o medo do vaso para fazer o cocô. Então, assim, geralmente, quase que 90% das crianças, não sei se foi com os seus filhos, foi assim? Não. Mas com os meus, assim, primeiro foi o xixi e por último, por um tempo depois, foi o cocô. O Otávio sim, a Isadora não tanto. Mas a pergunta, acho que teve umas 6 mães que me perguntaram a respeito do cocô. Eu falei assim, deve ser uma dúvida bem constante mesmo. E é mesmo, né? Então, assim, quase 90%, então é um número muito alto das crianças desfraldam primeiro do xixi e muito tempo depois vão desfraldar do cocô. E aí, continua a fralda? Usa. Se a criança pedir, coloca. Não tem esse negócio assim, tirei, não posso mais colocar de volta. Nada disso. Sempre é tempo de voltar. Tanto que, assim, muitas vezes as pessoas chegam no consultório e falam, Elaine, a minha filha desfraldou com 2 anos e com 3 anos ela começou de novo a fazer xixi na calça. Quer dizer, o desfraude não estava concreto, não estava concretizado. Volta, então. Então você pode voltar. Essa pergunta sempre. É boa. E é sempre importante, assim, é sempre importante voltar, mas meu filho não quer mais usar a fralda. Hoje no mercado nós temos várias fraldas diferentes, não são necessariamente aquela fraldinha. Tem shortinho, tem fraldinha de pano que segura, tem aqueles tapetinhos de pet se você quiser colocar para não molhar o colchão. Então, assim, é sempre intencionalidade. A gente sempre vai respeitar essa criança em tudo. A gente não respeita essa criança quando ela quer andar, quando ela está preparada. Por que a gente tem que forçar no desfraude? E sabendo, Thaisa, que lá na frente a gente pode ter um problema muito sério. A gente podia falar meia hora disso. Que pergunta vocês fizeram à vontade. Eu falei pra Elaine, mais um tema para lives, a gente vai marcar, né, Elaine? Vamos sim, com certeza. Bom? Muito obrigada por se dispor a falar pra gente. A gente vai conversar mais sobre o tema lá nas redes sociais. E eu que agradeço. Tá bom, um abraço. obrigada. Obrigada. Mamães que inspiram, vocês adoram, eu também, trazer mulheres que nos inspiram de diversas formas. E essa inspira a gente muito. Ela bomba nas redes sociais, ela tá sempre dando as dicas, mostrando a maternidade de uma forma bem leve e doce. E eu trouxe aqui para contar um pouquinho da história dela, a Nay Radelli. Tudo bom, Nay? Oi, tudo bem e você? Tudo bem, que prazer te ter aqui. Obrigada, quero muito agradecer o convite, amei. Imagina. Tô muito feliz. Conta pra gente, né? Mamães que inspiram, mas vamos começar falando da Nay, porque antes de mãe a gente é a Nay, né? Com certeza, não dá pra esquecer disso. Né? Conta como é que é a história da Nay. Hoje a Nay a gente vê nas redes sociais, você começou faz muito tempo nisso, né? Muito, eu trabalho com redes sociais há mais ou menos uns 7 anos. Bastante tempo lá, quando nem era... Quando a gente era blogueira, porque tinha um site com conteúdo mais extenso, onde o pessoal demorava mais tempo para receber o nosso conteúdo. Então tudo foi mudando e a gente vai se atualizando com o tempo, né? Então eu comecei com blog, texto que ficava horas para escrever, muitas fotos, e a gente foi aprendendo que com o tempo as pessoas gostam de ver a vida real com mais facilidade. Então, quanto menos texto, menos informação, melhor, né? Pra gente atingir o público. Então a gente vai trocando, né? A gente vai trocando até chegar no que estamos hoje, que eu acho que ficou muito mais fácil de entender, muito mais vida real e as pessoas se identificam muito mais do que antigamente, que a gente ficava escondido atrás de um site. Pois é, e bem verdadeiro também, né? Porque mostra a realidade, é difícil você mascarar isso, né? Isso, exatamente. Por exemplo, antigamente o pessoal me encontrava e falava, meu Deus, não sabia que você era assim, eu não fazia ideia de como você era, nunca vi você conversando em vídeo, então as coisas mudaram muito, muito mesmo. E aí veio a faculdade, né? Você é veio arquiteta. a faculdade, eu sou arquiteta, eu comecei com o Instagram mais ou menos no 3º ano da faculdade. Eu sou arquiteta, então a arquitetura são 5 anos, mas eu comecei mais ou menos no 3º ano. Mas foi assim, o Instagram pra mim, tanto que quando eu lembro que eu baixei o aplicativo, até tinha o nome Nayara, porque muito pouca gente usava. Eu falei, mas meus amigos não vão encontrar, Nayara. Eu até coloquei o Radaeli. E ficou, né? Até poderia ter deixado Nayara, que hoje em dia seria muito mais legal, mas coloquei o Radaeli justamente porque era algo só para os amigos próximos. E foi crescendo de uma forma muito, muito descontrolada e orgânica, porque antigamente o Instagram realmente entregava hoje conteúdo. tem muitas formas, mas antigamente não, né? E hoje também tem muita na área, né? Antigamente era uma coisa que era restrita, algumas. Exato. Não, mas eu comecei postando assim, foto no elevador, look do dia, aquele celular desse tamanho que fazia fotos péssimas. E o pessoal foi me seguindo, foram pedindo mais dicas de looks, de vida real. E aí eu fui postando e profissionalizando isso. E dentro da rede social, então, veio pra você faculdade, veio casamento. Veio o casamento. E veio o projeto de filhos também, né? Veio a Olivia com 2 anos de casamento, eu já engravidei.
E estamos aí, né? E no meio desse processo de você tentar engravidar, você teve uma perda, né, Nay? Que você Sim. já comentou em redes sociais. Aham. Como é que é esse processo para uma mãe, para aquela mãe que se identifica contigo, o que já aconteceu? E eu sei que acontece muito por aí, né? Muito. As pessoas, acho que elas têm medo de comentar, têm muita vergonha. Inclusive, quando eu postei a primeira vez que eu tinha perdido o primeiro bebê, o pessoal falava, nossa, Nay, eu me identifiquei muito. Hoje só minha família sabe, só meu marido. Eu tenho muito vergonha de dizer que eu perdi um bebê. Eu falei, mas por que a vergonha? Não é sua culpa, não é culpa de ninguém. Que acontece tanto, né? Acontece muito, é extremamente comum. Assim, mais ou menos metade de gestações não evoluem. Principalmente nas primeiras semanas, às vezes a pessoa nem sabe que engravidou E você tem perde. a vida exposta, né? Então é doloroso de 2 pontos, né? Porque ao mesmo tempo que você conta pra todo mundo, aí você tem que vir com a notícia que você não gostaria de dar, né? Então é bem complicado. Eu postei, tive muita gente que se identificou. Eu pensei muito, inclusive, antes de divulgar isso. Mas eu achei que foi muito bom pelo lado de que muita gente se sensibilizou e se identificou comigo. E aí então veio eu consegui ajudar muito. Aí veio seu bebê arco-íris, a sua Veio. pequena. E o que ela transformou em você? Ela transformou tudo, transformou minha vida para melhor. Ser mãe é um sonho, é tudo que eu sempre sonhei e melhor ainda, né? É muito gostoso. E no Insta também dá aquela mudada, né? Muda totalmente, mudou o foco do Insta, mudou até a faixa etária, se a gente for olhar, né, as informações, porque o público materno realmente aumentou de forma bem significativa. E essa dificuldade toda mulher, né? De ser esposa, profissional, mãe, como aliar tudo isso, Nay? É impossível, É, né? impossível. Eu sempre falo, eu sempre que deito no travesseiro eu penso, hoje eu não dei conta de X coisa. Hoje eu cuidei menos da Olivia, me sinto mal. Hoje eu consegui trabalhar menos, hoje eu consegui talvez cuidar menos de casa, do meu marido. Então todo dia a gente se culpa por talvez deixar algo pra trás. Não existe mulher perfeita. Não existe né? mulher perfeita, muito menos nas redes sociais. Porque a gente posta que consegue, tô aqui arrumada, fazendo isso, mas ninguém vê o perrengue que a gente passa antes de sair de casa. Mas também a gente Isso não vai ficar acontece. postando só desgraça às redes sociais. É uma coisa que eu Exatamente. comento, né? Da pessoa fala, mas tava linda lá. Mas, gente, você vai postar uma foto você acabada, Feia. morrendo, Aham. né? Não é assim, né? A Não. gente pode até comentar alguma coisa, mas Não. assim, você vai estar lá pra mostrar o lado bom, né? Porque a gente já tem um lado muito chato no dia a dia, todo mundo tem. Então eu penso que quando eu entro em uma rede social, eu quero ser feliz, eu quero ser inspirada, quero ver coisas boas. Já a parte ruim, todo mundo já sabe que existe. Então eu tento sempre trazer o lado bom. E tem Instagrams que são focados em trazer a maternidade muito real. Então já não é o meu foco. Eu quero que ela seja doce, feliz, mas que a gente também mostre que tem a dificuldade, mas que a parte boa é muito melhor do que isso. Claro, e é vida real, isso é mesmo. E eu acho interessante a gente reforçar isso, porque eu vejo muita crítica em cima dos Instagrams que falam, mas ela não mostra a parte ruim. Gente, eu acho que tem que ter um equilíbrio, né? A parte Aquela ruim pessoa que só existe. fala ruim também no Instagram, é terrível de Isso. seguir, você vê a pessoa só reclamando, né? É ruim porque, inclusive, quando eu engravidei, eu fiquei com muito medo. Porque o pessoal falava muito sobre a dificuldade da amamentação, a dificuldade do parto, a dificuldade dos primeiros dias. Eu pensei, gente, por que alguém tem um filho, então? Se é tudo tão difícil, se é tudo tão ruim. Então eu Cadê pensei o ponto muito nisso. positivo? Eu pensei demais nisso. E eu, sendo mãe, eu vi que realmente é difícil, mas não é tudo que falo. Eu acho que vai muito do jeito que a gente enxerga, da carga que a gente coloca em cima disso. Eu sempre vi as pessoas falando que era difícil, mas que eu daria conta. E eu vi que é muito mais fácil do que eu imaginei. Hoje você se tornou referência no Instagram, como uma mãe, como influencer. Que dica que você dá para aquela pessoa que te segue, que tá ali, que tem vontade de se espelhar em você para começar, por exemplo? Eu acho que hoje em dia é um pouco mais difícil para quem está começando do zero, porque a gente tem muita concorrência, tem muito conteúdo parecido, muito conteúdo igual, e muita gente que eu acho que também copia o que a gente faz. Então, a primeira dica é você ser autêntica no que faz, porque se você começar a se inspirando, eu acho Inspirando, muito a gente se legal. inspira sempre. Eu me inspiro todos os dias em várias pessoas. Mas você começar, talvez, trazendo exatamente o que a outra pessoa faz, copiando. Tem gente que copia a legenda, tem gente que copia a foto. A foto e a legenda? Foto e a legenda. Eu tenho, nossa, diariamente eu vejo. Então eu penso, se você começar fazendo isso, você já não vai estar começando fazendo certo, porque você não mostra a autenticidade. E quem te segue do outro lado vê se você é real ou se você não é autêntico. Plenamente. Fazer as perguntinhas pra Nay, eu sempre assusto as mães com as perguntinhas, mas elas são tão colinha. facinhas, vocês já sabem. Nay, Vamos lá. um defeito. Um defeito? Teimosa. Muito teimosa. Tem uma lá em casa, sim. E uma qualidade da Nay. Eu acho que eu sou muito perseverante. Eu só paro de pensar alguma coisa depois que eu consigo atingir essa meta. Ai, isso aí é bom, né? Bom. Já curtiu no Insta sem querer? Muito! Eu também. Mas eu deixo. Depois eu curti, eu deixo. Ou às vezes olhou, daí você fala, Brenda, não mexe, não curte. Que você Aham, mas já curti e deixei. Pra pessoa ver que eu estive lá. Ai, eles adoram, né? Aham. Ai. Já bloqueou no Insta? Muito pouco.
Muito pouco mesmo. Eu acho que a parte de pessoas que falam mal, não gostam, pra mim é muito pequena. Então, na maior parte do tempo, eu não preciso bloquear ninguém. Né? Que bom. E a Nay daqui 10 anos? Olha, eu me vejo com mais um bebê, mais um filho, né? Porque não vai ser mais bebê daqui 10 anos. É um irmãozinho da Olivia, uma irmã. E eu acho que eu me vejo com mais sonhos realizados. Eu tenho muitas metas, esse ano tem muita coisa nova chegando. Eu tenho certeza. Tem a marca da Nay, né? Tem a marca, exatamente. Então a gente também está agregando mais produtos para minha marca, que lançam esse ano. Tá trazendo diferencial nesse mundo, né? Que hoje é esse, né? Isso. Criar coisas próprias, identificar produtos seus. Isso. Eu não quis só uma marca, eu quis uma plataforma onde a pessoa pudesse comprar vários itens com o meu nome, com a minha marca, com preços bons, qualidade. Então eu estou indo atrás dos melhores fornecedores para trazer isso. Já inovando, né? Já inovando. Então esse ano teremos mais novidades. Espero que daqui 10 anos ainda mais. Com certeza. Obrigada, Nay. Obrigada você a você. influencia muita gente aqui. Obrigada, É um prazer você te ter também. aqui. Prazer é meu. Obrigada. E é, gente, esse foi mais o Ser Mamãe. Agradeço a todos vocês que nos sigam, todo mundo nas redes sociais, a Nay, eu. E a gente vai ter muita informação lá e coisa boa pra vocês. Até a próxima.